puxe uma cadeira e sente-se no chão, pois você está ouvindo Mesa Q Podcast. Fala pessoal, eu sou David Milk e admito meu nível de profissionalismo, afinal, esse episódio é sobre a segunda temporada de The Last of Us e eu não terminei de assistir, pra deixar claro, daqui é só o Ayrton sabia, o Jonathan tá descobrindo agora. Ótimo episódio. Não, é pra ficar bem profissional, entendeu? E como eu já disse aqui já, né, já deixei claro quem está aqui presente, como contrapartida, ele que sugeriu essa pauta e será membro dessa nossa mesa, vocês já conhecem... Jonas? A deixa não foi boa não, tá? Só pra ficar claro, fica esse feedback aí. Mas enfim, olha, sinceramente, pra quem tá escutando, eu tô pique a estrela, esperando 84 anos pra que o David assista logo a primeira e a segunda temporada de The Last of Us. Eu tô no quinto episódio, Eu tava assistindo em 2x, agora... A série tá mais esquecida pelo David do que a estrela durante a segunda temporada. É mais ou menos isso. E junto conosco, esse que vocês já conhecem, ele que contou os dias para esse retorno. Fala aí, galera, Dias aqui. Nossa, Eu você falei. tinha, Eu você falei. tinha me falado que foi um gancho. Esperava tudo menos isso. E eu não queria falar, mas vou explanar aqui, tá? Lá O vem. David tá no quinto episódio da segunda, sem ter assistido a primeira. Não, os caras me explanando aqui o host, cara, maldade isso daí, mas é verdade. Eu sou um cara que admite, Nós teve reunião e antes dessa gravar, tem os preparatórios e tudo mais que nós tivemos, eu falei, Jonas, mas dá pra eu assistir só a segunda temporada? Assim, pular a primeira pra dar tempo? Eu admito, eu fiz isso. E o pior, ainda nem cumpri. Eu pedi uma temporada só e não terminei. Tem 7 episódios dessa bagaça e eu não terminei. O bom é que você pelo menos viu um pouco do roteiro que eu fiz sobre o Veredito, né? De segunda temporada e, obviamente, a segunda temporada, ela é basicamente uma consequência do final da primeira temporada. Então, assim, por mais que não tenha visto tudo pra avaliar de fato a primeira temporada e os episódios isolados, né? Ainda assim, é muito fácil de pegar ali o gancho da primeira, partir pra segunda e fazer cal. Não, é fácil. É fácil. E fora que The Last of Us não é qualquer conteúdo. A gente sempre esbarra em algum conteúdo, principalmente na época que o jogo lançou, teve seus remasters, sempre acabam aproveitando pra sempre jogar alguma cena. E com a temporada 1 não foi diferente, eu sempre via coisas que aconteceram nos jogos em comparativo. E também na segunda temporada eu pude acompanhar um pouco distante, assim, numa distância bem segura, uma distância tipo Terra-Marte. Mas a profissão pede, estamos aqui trazendo um veredito da segunda temporada de The Last of Us. Cara, vamos lá. Eu queria falar pro Jonas começar, que você puxasse, né, o que você achou da série. E depois a gente vamos debulhando e eu vou fazer essa mesma coisa pro Ayrton. Depois, né, vai destrinchando toda a série. Mas aí, primeiramente, você, Jonas, de forma bem resumida, o que você achou. Beleza. Bom, vocês vão escutar o episódio de Veredito lá. Eu acabo explorando bastante a questão dos pontos positivos e negativos que eu vi nessa segunda temporada. Eu acho que não é um episódio pra gente falar muito sobre o que foi a primeira adaptação da primeira temporada, até porque ela foi bem, né? Então não tem muito o que ficar destrinchando. Agora, a segunda temporada, até a nota eu acho que resume muito bem o que eu achei. A nota do Mesada ali do primeiro Veredito foi um 6,5 e ela é justamente aquela analogia que muita gente faz, né? É uma nota que é o suficiente para você passar de ano, mas que não é uma nota que diz se você é um bom aluno, né? Então, essa segunda temporada, ela passa de ano, tá tudo bem, mas o rumo que ela toma deu uma preocupada sim, e eu acho que a gente vai falar muito sobre a questão, a palavra que a gente vai mais repetir é o tom, né, do que foi a segunda temporada. Eu acho que a HBO, ela acabou suavizando demais a obra, em relação até o que é a primeira temporada, porque assim, a primeira temporada ela se leva mais a sério do que a segunda, em questão do que ela propõe a te contar de história. Então, a segunda temporada, obviamente, que adapta ali o segundo jogo, né, lançado em 2020, é uma história
que você pode considerar que é só mais uma história de vingança, mas não é bem assim. Ela tem várias camadas e o que eu acho bem legal do segundo jogo é que os personagens são complexos e eles não são preto no branco, né? Eles têm falhas, eles têm atitudes de você se questionar ali o caráter desses personagens e etc. E eu acho que isso falta aí na segunda temporada. Não foi bem desenvolvido isso. Tem o fato também deles já terem comentado de que eles vão dividir, né, esse segundo jogo em 2 a 3 temporadas, que aí a gente tá falando da segunda, terceira e muito provavelmente a quarta, que será a última temporada. Só que ao mesmo tempo que eles falam que vão dividir, já que é uma história muito mais complexa de se contar do que é o primeiro jogo, que tem um início, meio e fim muito linear, aqui você precisa um pouco mais de desenvolvimento de personagens, até porque o núcleo de personagens aumenta. No primeiro jogo a gente foca ali em 2 personagens, que é o Joel e a Ellie. Aqui você tem Joel no início do jogo, tem o Tommy, tem a Ellie, tem Dina, tem Jesse, tem Abby, tem Owen, tem um monte de personagem. Então, obviamente, você precisa de tempo. Só que aí é o ponto, né? Ao mesmo tempo que você precisa desenvolver e tem muita coisa a ser desenvolvida, eles acabam, por exemplo, a segunda temporada já chegando em cenas que a gente vê da metade pra frente no jogo, né? Eu acho que é isso, é uma nota 6,5, que, como eu disse, é o suficiente pra ir pra uma terceira temporada, mas que não diz se o futuro da série tá garantido, né? E aí é o que a gente vai discutir aqui nesse episódio, se de fato existe uma esperança ali no fim do túnel, ou se realmente preocupa muito ao ponto da gente questionar se realmente vai ter qualidade nas próximas temporadas, né? E agora você, Ayrton, né? O que você achou do rumo que tomou? Então, eu pude observar bastante em todo o desenrolar da história, assim como o Jonas falou, a questão de tom que eles tentaram meio que baixar um pouco do que é o game. Então, por muitas vezes assim, como até a atuação dos atores também, ela é bastante afetada por isso. Só que assim, como propriamente foi dito, é uma série que realmente ela passa de ano, mas ela precisa melhorar bastante ainda em alguns aspectos, principalmente na questão do tom. O segundo game, ele traz muito mais o drama, muito mais um peso para a história. Então, a questão desse tom, a questão da direção também dos episódios é algo bastante importante e deve ser bem relevado pela HBO. Então, assim, eu tenho para mim que é uma série que ela tem bastante potencial. Como a primeira temporada foi muito boa, a segunda ela já dá uma caída. Então, é de se preocupar sim, mas que ela tem um potencial para chegar a um patamar melhor, ela tem. A questão é como eles vão fazer isso com tudo que aconteceu nessa segunda temporada. E agora, eu que não assisti tudo, né? Tô no quinto episódio, metade do quinto episódio, que eu entrei em cal aqui com dias, né? Da preparação. Cara, eu posso dizer pra vocês, eu fiz um bloquinho aqui pra eu ter um guia, tudo certinho, e eu não me aguentei. No segundo episódio, eu falei, não, eu tenho que escrever. Eu comecei a escrever os negócios aqui, e eu falei, caraca, mano, ó a problemática que o negócio já te apresenta no segundo episódio. O primeiro episódio, eu tava engolindo seco, tá ligado? Umas certas coisas, né? Vai conversar mais pra frente. Eu tava engolindo seco, mas no segundo episódio eu falei, não dá. Aí eu comecei a escrever, papapá. Cara, é uma série que ela te promete uma coisa, ela vai fingindo que ela está, né, trazendo aquele negócio que te prometeu, só que do nada ela parece que fala, é mentira, tá? Não é isso. Aí do nada ela, não, é verdade, tá? Eu voltei, tô brincando com você. E fica esse fora de tom diversas vezes, porque tem uns momentos que você fala, caraca, essa parte aqui é sinistra, hein? Essa parte aqui é interessante, hein? Dá 3 segundos, tem um motivo pra você rir. Ela não consegue ficar fixa numa coisa que deveria ser. Eu, por exemplo, eu não tenho tanto contato com o jogo. Eu não tenho conhecimento dos grupos, dessas coisas. Mas aí você vai ver as questões dos serafins. Tanto que tem uma cena lá que mostra uma criança falecida. Lá você fica, caraca, mano, mal fita, sei lá o que. Aí passa pra um outro momento, o cara dos lobos interrogando um serafim. E começa, não, vocês quebrou o tratado. Não, vocês quebrou o tratado. E fica jogando um pro outro e o cara, não, quer saber? Não tem essa de quem quebrou. Vamos resolver essa parada e vocês vão morrer. Basicamente é isso. Dá 10 segundos dessa cena, tem motivo pra rir. É a atuação vinda, provavelmente não por má atuação, né? Não é por uma atuação medíocre ou algo do tipo, é uma atuação boa, porém com uma proposta errada dos outros personagens. Você tem um momento sério e do nada você joga pro outro lado, você tá no The Office, tá ligado? E
não, eu acho que é uma série que ela se perde muito em si mesma, tentando suavizar a série, suavizar toda a história, todo o enredo que existe, talvez para algum público novo. Eu não sei dizer se seria esse o objetivo, mas suaviza uma coisa que fica meio pastelão e no meio de uma coisa que tem um caos acontecendo, porque no fim das contas é um universo pós-apocalipse. Então não dá pra você ficar tendo vários momentos de risos que não seja pra ser o prisma do humor pra você lidar com um trauma, pra você lidar com um momento tenso. Se não é pra isso, ao meu ver, não cabe. Até o meu quinto episódio, metade do meu quinto episódio, é isso que eu acho da série. Eu acho que vale a pena assistir, eu ainda recomendaria tranquilamente, mas eu realmente tenho medo pra próxima temporada, e olha que eu tô falando do quinto episódio. Faltam 2,5 episódios pra mim, tá ligado? Eu quero saber de vocês agora, quais é o primeiro ponto que vocês gostariam de colocar aqui de ser um problema pra vocês? Bom, acho que a gente pode sair um pouquinho dessa história do tom, suavidade, etc. É algo que a gente acaba explorando bastante no Veredito e que a gente vai eventualmente entrar nesse assunto aqui novamente. Mas, por exemplo, eu acho que o formato de narrativa que a série tenta propor nessa segunda temporada, que é o que a gente sempre discute quando a gente fala de material original e adaptação, né? E é um ponto que eu destaco lá no Veredito e que eu vou trazer essa discussão aqui também, que é em relação às apostas que a HBO faz, né? Não é de hoje que eu venho percebendo a HBO nas suas produções e nas suas principais produções tem tido um movimento de apostar um pouquinho. Eu vi isso na segunda temporada de Casa do Dragão. Eu estou achando que a adaptação de Harry Potter também vai partir desse princípio de apostar um pouco em ideias novas e etc. E The Last of Us segunda temporada também acontece isso. Lá na primeira temporada já teve uma mudança que repercutiu bastante com um episódio específico que fala de dois personagens, e aí eu vou deixar vocês assistirem pra depois a gente comentar também sobre o futuro de The Last of Us, aí já com primeira e segunda temporada finalizados. Mas assim, a questão de ter ideias novas não é ruim. O que eu sempre falo numa questão de adaptação é que se você realmente tem uma ideia boa, que é melhor do que o material base ou que funciona melhor do que a história original, tudo bem. Agora, se claramente essa ideia não é melhor do que o material base, e eu não tive a oportunidade de fazer um veredito ou falar ainda sobre Casa do Dragão, mas em algum momento a gente vai falar, e eu vejo isso acontecendo muito lá, por exemplo, que você tem um material base do livro ali excelente, que eles usam ali o pretexto, a narrativa de que, pô, vamos lá, é um livro de contos, é um livro sobre momentos que são narrados por personagens que podem ou não ter vivido aquilo de fato. E aí te dá essa liberdade para adaptar da forma que você quer. Mas na verdade, o que eu vejo aí da HBO e do pessoal que usa essa desculpa sobre ser uma adaptação é que de fato eles pegam o material base e tem a brilhante ideia ali de tentar fazer algo melhor. E, enfim, essa segunda temporada, os episódios que eu acho realmente bons são episódios em que você tem lá a direção e o mente pensante ali do Craig Mazin, que é o cara que pensou em tudo e fez acontecer a série de Chernobyl, que é uma série excelente também, produzida e distribuída aí pela HBO. E o episódio também que se destaca muito, que é o episódio do flashback entre Ellie e Joel, é roteirizado e dirigido pelo criador do jogo. Já os episódios que foram mal avaliados, né, pelo público, pela crítica, e que obviamente quando a gente vê, a gente sente que ali é o ponto baixo da série, são diretores que ou não têm currículo, ou o currículo é muito curto, ou os trabalhos que eles produziram não é o suficiente para dirigir os principais episódios dessa segunda temporada, ou de momentos que geram impacto maior, como é, por exemplo, o último episódio, que é dirigido por uma diretora que, de fato, a gente, se for olhar ali a grosso modo, talvez nunca tenha visto um trabalho dela, de fato, numa produção AAA, né? Então eu acho que é nisso um dos pontos também que eu chamo a atenção. Não é só a questão da segunda temporada não funcionar como deveria, ou do potencial não se atingir, ou da suavidade que eles fazem em relação a tramas que são pesadas, a questão do tom ou da descaracterização dos personagens, é também a escolha de direção, onde tem muita visão mais particular ali dos diretores e da forma que eles vão adaptar narrativamente falando para esse formato de mídia que é de série, do que propriamente só o furo de roteiro por si só, né? Que eu acho que a série não necessariamente tem furo de roteiro, mas ela falha na questão das visões de quem tá produzindo. E aí, esses episódios que são mais fracos, fica impossível ali de você ignorar, porque realmente, os episódios em que tem um destaque, que são os 2 primeiros episódios e
nesse episódio do flashback são por pessoas que ou já têm canja ou que têm um domínio técnico muito grande sobre o que é o material original. E aí você acaba captando a essência com mais facilidade, sem precisar ficar fazendo fanservice, como a série tenta fazer o tempo todo. E quando você não tem esse tipo de pessoa, que já é uma pessoa testada ou uma pessoa que tem um domínio técnico sobre o material original muito grande, o que acontece? Muita visão particular que acaba atrapalhando o andamento da série. Esse é um dos pontos também que me incomoda, porque por uma produção do tamanho que é The Last of Us, eu acho que não faz muito sentido ficar apostando, a não ser que a pessoa seja um prodígio, mas aí a gente tá falando de 3, 4 diretores que eles colocaram nessa série pra dirigir episódios isolados e que pra mim são apostas, né? Então é muita aposta pra uma obra desse tamanho. Cara, eu acho que eu posso falar que diretor influencia muito. Eu vou sair de The Last of Us, eu vou pra Doctor Who. Eu e a Fernanda, minha esposa, nós assistimos Doctor Who e, cara, eu não lembro. Eu sei que é David o nome do diretor, mas eu não lembro o sobrenome dele. Eu vou ficar devendo essa. Mas toda vez que aparece lá, né, vem ter a abertura e aparece o nome de diretor, eu falo, ó, caraca, é o cara, mano. Esses episódios com esse cara é foda, é top. O bagulho é sinistro. E sempre o cara entregou o bagulho muito bacana. E tanto que essas últimas temporadas que teve de Doctor Who, o pessoal achou meio churuca, achou meio ruim. E esse cara, ele retornou agora aparentemente pra série Doctor Who, e o pessoal ficou animado novamente porque era o retorno de um cara consagrado, sabe? Então, realmente, o diretor, ele influencia muito nessa pegada. E tem uma questão, quando você tava falando, que eu pensei, cara, mas será que não é nessas apostas que você pode surgir um cara top, pode surgir um Tarantino, pode surgir um Scorsese, um Tim Burton, enfim, né? Tantos diretores que nós temos aí, que os caras querem colocar uma identidade que eles têm, uma visão que eles têm dentro do negócio e ver o que acontece. O problema é, como você disse, muitas vezes fica tão distante, o adicional fica tão longe do que deveria ser o original, que ele acaba subtraindo do que somando. Ele não atrai uma coisa nova. Não é, vamos colocar mais camada nesse personagem aqui, porque ele é meio opaco, mas eu tô vendo que ele tem potencial, vamos dar mais 2 falas pra ele, tá ligado? Não é isso, você vê muita coisa que não funciona, você vê, como eu disse, tem muita coisa que é pastelona demais. Cai muito essa questão de ser pastelão, eu acho que cai muito na Bella Ramsey, e tipo, ela é uma excelente atriz, mas ela fica pastelona porque é a proposta que o diretor quer. E muitas vezes, quando você não é um ator tão grandioso assim, não dá pra você brigar de frente com o cara. Exatamente. E até fazendo um gancho, já que você falou da Bella Ramsey, muita gente entra na questão da fisionomia, etc. Acho que não cabe muita gente ficar explorando aqui, apesar de que tem ponto sim a ser comentado em relação à aparência, né, da atriz, em relação à protagonista do jogo, que é a Ellie. Que sim, dá pra dizer que te tira um pouco sim do foco, Me mas... tirou bastante. Eu confesso Pois que me tirou bastante. Mas o fato não é nem aparecer ou não parecer. O meu problema é que ela não tem um rosto maduro, sabe? Tipo, não tem feições maduras de uma Exato. pessoa mais velha. É só isso que me incomodou. É a Bella Ramsey. Tipo, tanto faz pra mim. Mas as feições dela não parecem, não condiz com alguém daquela idade. Como a Ellie mesmo. Mano, o salto de aparência entre parte 1 e parte 2 é grande. Então, pra mim, o que pesa é essa questão de fisionomia, de quão madura ela parece. Porque no primeiro episódio eu olhava pra ela e falava, caraca, você só parece pra mim uma criança mimada. Desculpa, eu entendo o que você tá fazendo, mas caía muito pra mim nisso. Você vê ela do lado do Jesse e você acha que o Jesse é tipo o irmão mais velho da criança adolescente. E os dois têm a mesma idade. É literalmente isso. Aproveitando esse gancho, né? A mudança, uma curiosidade nerd aí, a mudança de fisionomia no jogo, né? É também por conta daquela questão lá da história com a atriz da Elliot Page, né? Que agora mudou, era Ellie Page, não me lembro. Mas enfim, agora tá se chamando como Elliot, né? Teve a mudança de... Ela fez mudança de gênero. Isso. Acho que era quase o mesmo nome da personagem, né? Era quase um nome bem parecido. E esse foi um dos motivos também da mudança, mas assim, a mudança de fisionomia é até pro estilo de narrativa, né? E a questão da Bella é que assim, tudo bem ela não parecer com a Ellie, até porque o Pedro Pascal não parece com o Joel e ele entrega, o Tommen não parece com o Tommen e ele entrega, e a gente pode citar vários outros personagens aqui. Mas eu acho que é a questão de essência, porque assim, quando você vê, por exemplo, o episódio de flashback entre Ellie e Joel, a Ellie e o Joel estão ali. Agora, os demais episódios, quando você tira um pouco dessa questão da caracterização dos personagens, isso acaba se perdendo e é natural que se perca mesmo. A questão da aposta, né, que a gente comentou, a gente tem o Craig Mazin, que é um exemplo disso. Ninguém conhecia ele de modo geral ou achava que ele já era, tipo, um grande
cara pro futuro, né? Um grande nome, antes de sair Chernobyl. Então, é óbvio que fazer apostas faz sentido. Mas, assim como o Martin, ele critica, né, nas suas obras, a questão é que, às vezes, o cara, ele se dá o luxo ou o direito de achar que ele consegue fazer algo melhor do que o material original. E aí é que o pessoal se perde um pouquinho. Grandeza, né, Exatamente. A de gente viu isso Deus. em Game of Thrones. Em caso do Dragão, eu tenho os pontos em relação à segunda temporada. Mas assim, a HBO pra mim, ela tá abrindo mais o leque mesmo. E é legal, mas enfim, tem que ter cuidado por conta dessa questão de adaptações narrativas, né? Que aí você acaba gerando muita polêmica e tudo mais. E, enfim, a questão da Bella Ramsey, o que eu posso acrescentar, o que me incomoda é a questão do nível de história. Porque a segunda temporada, ela tem de ser um pouco mais adulta, só que a fisionomia da Bella parece ser ainda de uma adolescente que tá ali entre os 16 e 17 anos. No jogo, a Ellie tá com 18 anos, então não tem uma diferença gigantesca em relação à idade biológica ali da atriz, mas a fisionomia muda bastante, né? E aí a questão da carga dramática, se você não fizer com que a essência da personagem esteja ali, fica difícil de você acreditar que realmente ela pode dar conta, enfim, de todo o enredo que é a segunda temporada. Isso é o que eu penso e o que eu posso acrescentar sobre a questão da fisionomia, da aparência da personagem. O resto aí eu já acho que é exagero da comunidade gamer, enfim, num geral, de pegar muito no pé, como se só a questão da aparência importasse, que eu discordo, porque enfim, eles colocassem, por exemplo, a atriz que faz o Alien Romulus, né, que saiu recentemente, foi um sucesso o filme, e que surgiu uma teoria, não sei da onde, de que a atriz teria sido cogitada pra fazer a Ellie, mas que o Neil Druckmann não tinha escolhido ela, né? Tinha escolhido a Bella. Eu acho que isso daí é fanfic, até porque de fato ela aparece com a Ellie, mas assim, se fosse esse mesmo enredo que foi apresentado na segunda temporada e fosse essa garota lá do Alien Romulus fazendo a Ellie, se fosse o ator que faz o Jaime Lannister de Game of Thrones, que todo mundo ficou pedindo pra ele ser o Joel, a gente ia criticar da mesma forma, porque não se trata só da questão de você colocar um cosplay ali pra fazer a narrativa, a história tem que ser boa da mesma forma. Então, eu acho que isso é o que dá pra acrescentar sobre a questão da aparência de personagens, mas descaracterização de personagem é uma coisa diferente de aparência, fidelidade de corpo, de rosto em relação a um personagem de jogo, Que o né? pessoal pensa muito caracterização, pensa no No cosplay, tipo, tem que ser igual. O que fica pra mim, que pesa muito mesmo, são a questão dos diretores, de cada um querer implementar o seu segmento, a sua visão do que é o The Last of Us. Na questão da Bella Ramsey, no próprio Game of Thrones, quando ela fez a Lyanna, ela atuou muito bem. Ela teve atuações que, consequentemente, acredito eu, trouxeram ela pro The Last of Us. Só que o que acontece? Tanto no desenvolver dos episódios, você vê que não tem tanto desenvolvimento na questão principal da história, que é o peso do drama, a questão da vingança em si. Ele fica um pouco mais leve. E isso impacta bastante na personagem da Ellie, que ela não passa tanta dor, ela não passa tanto sofrimento assim. Aparentemente, parece que ela tá num momento assim, pô, legal, o Joey morreu, eu tô me sentindo mal, só que eu tô bem e eu quero vingança e é isso. Não é assim como é no game, que ela coloca que ela quer vingança a todo custo, que independente se ela tem que matar o pessoal dos lobos, ou seja lá o que aparecer na frente dela, ela vai matar. Então, isso daí meio que quebra bastante a atuação da própria atriz. Sim. e quebra por decisão de outras pessoas. Não é nem decisão dela, tipo, eu sou medíocre. É puro roteiro. Exatamente. É por o É roteiro. puro roteiro. Eu vou dar um exemplo de um pessoal que mandou mensagem pra mim, que obviamente nunca jogou o jogo, teve a mesma experiência do pessoal que teve o jogo. Isso eu achei muito interessante, que é isso que eu falo sobre você conseguir adaptar e conseguir se comunicar
focar da mesma forma, com o mesmo objetivo, com a mesma intensidade do que a comunidade gamer, por exemplo, teve quando jogou ali o The Last of Us Part 2. Literalmente a mesma reação. A segunda temporada, ela adapta ali no segundo episódio a morte do Joel, que foi um divisor de águas também no jogo e na série também foi. O resultado foi o mesmo. No jogo, muitos players, tipo, largaram o jogo, não quiseram jogar, e quando entra na narrativa da Abby, né, do porquê mataram o Joel, uma outra galera também desistiu de jogar, porque falou, porra, não é possível que vocês vão transformar o meu personagem favorito no vilão da história. O The Last of Us Part 2 é muito interessante por conta disso, porque ele pega os seus personagens, independente de você curtir ou não, e fala, ó, eles estão aqui sobrevivendo a um mundo pós-pandemia, então não tem o policial e o bandido. Aqui cada um pode ser o herói da sua própria história ou o vilão de uma outra história de um outro personagem. E isso é muito interessante. Enfim, o segundo episódio, o que eu recebi de mensagem foi, porra, eu não quero mais ver a segunda temporada porque o Joel morreu. E assim, não me interessa, que eu achei até interessante. No jogo eles contam a versão da Abby no passar dos capítulos. Na série eles já quiseram contar logo de cara. Pra mim, é uma decisão narrativa pra tipo assim, ó, muito provavelmente vai acontecer a mesma coisa que aconteceu no jogo, então vamos antecipar a parte da Abby, já pra poder justificar o porquê que a gente tá matando o Pedro, que o Pedro Pascal é o coração da série, então a gente vai matar o cara no segundo episódio, vamos já preparar o público, adiantar e mostrar o lado da Abby logo de cara? Eu acho que foi uma escolha narrativa pra amenizar o que ela ia fazer com o Joel, só que a reação do público foi a mesma, cara, independente de ter jogado ou não, então isso é você conseguir se comunicar fazendo num formato diferente, em mídias diferentes, né? Então, assim, são estilos diferentes de comunicação. No jogo você tá mais focado na gameplay, menos na história. Na série você tem que focar mais na história, não no visual. Então, e mesmo assim teve o mesmo resultado final. E aí o que vocês estão falando sobre a questão da Bella é exatamente isso. A atriz, ela manda bem quando o roteiro favorece a personagem da Ellie como ela deve ser em questão de fidelidade narrativa. Quando eles inventam moda, aí por mais que a Bella seja uma excelente atriz, não entrega. E é óbvio que não vai entregar. Eu acho que o fato da Abby ser tão boa e fez esse impacto é que, mano, ela tem uma cara de psicopata sinistra. Eu não gostaria de trombar com ela. Porque, mano, ela fala lá pro Joe: você matou meu pai, você vai sofrer, sei lá o que. Cara, eu olhei e falei: carai, mano, tu dá medo, Meu velho. amigo, se ela dá tapa em instalador, imagine você. Não, e é essa parada. E o pior, pra você ver, no jogo, ela é parruda. Na série, ela não é. Mas na série, ela tem tanta carga naquele momento que se ela dá um soco no instalador, eu acredito. Se ela ir pra cima, Exato. eu acredito, tá ligado? Porque ela entregou. Por quê? Porque favoreceu aquele momento para ela. E poderiam muito bem fazer isso com a Bella. Mas, né, nós temos o que temos. Aí que entra aquele ponto, né? Que a Abby, do momento que ela aparece até o momento que ela sai, ela mantém a linha de personagem, que é o personagem que quer se vingar, o personagem que tá magoado pra caramba. E você não vê em momento algum ela pegar e falar: vou fazer um trocadilho aqui, vou dar risada, é brincadeira. Assim como fazem com a Ellie. Então aí fica esse negócio mesmo de tipo, pô, ela realmente é a Abby. No caso da Ellie, fica uma questão tipo, pô, nem parece que ela tá indo fazer o que ela tá indo fazer. Parece que, tipo, pegou a Dina, falou: vamos acampar ali na floresta ali, passar um dia, depois a gente volta de boa. Pelo menos é isso que me passa. O último episódio é bem isso do que Entendeu? o Ayrton tá falando. Porque assim, o último episódio é primeiro que tem uma edição meio estranha, porque tem toda aquela narrativa da Ellie ir parar na Ilha dos Serafitas do nada, consegue sobreviver ali da forma mais aleatória possível, e voltar ali pra tentar encontrar a Abby lá no aquário. Por que eu acho que ali é o exemplo claro de como que não funciona, né, narrativamente falando? Eles adaptam um momento em que os personagens do Owen e da Mel são mortos. E aí, assim, a gente tá falando aqui da Abby, mas na verdade esse núcleo dela foi pouquíssimo explorado nessa segunda temporada. Espero que na terceira temporada, e aí fica uma expectativa para que esse arco dela seja explorado. Inclusive, a morte do Owen, ela tem um impacto maior porque a gente vê a trajetória dele, né? Que tem um envolvimento ali pessoal com a Abby, né? Antes de a personagem da Mel ser introduzida. Então, assim, naquele momento que acontece aquela cena que eu acho
sem pé, sem cabeça, que a Ellie tá indo pro aquário, aí do nada ela vai parar na Ilha dos Serafitas, o barco dela virando lá por conta de uma onda que vem lá na tempestade, e ela consegue misteriosamente sobreviver, para na ilha, o barco vem até a ilha também, então, tipo assim, é uma escolha de direção ali que, tipo assim, pô, é muito nítido que não tá legal, né? Mas enfim. E aí eles fazem essa adaptação ali, que é a morte do Owen e da Mel, de uma forma que eles tentaram humanizar demais a Ellie. E aí, assim, as adaptações que ocorrem do segundo jogo pra segunda temporada também foi um ponto de crítica entre alguns gamers, né? E assim, tem coisas que, gente, não tem como reclamar. Por exemplo, a adaptação em relação a ser a Dina no segundo episódio que tá com o Joel em vez do Tommy. Pra mim faz sentido. A questão da Horda atacar a cidade de Jackson e esse ser um dos motivos pra eles não saírem logo no segundo dia atrás do grupo da Abby. Também faz sentido. Então, assim, são coisas que no jogo a gente não liga muito porque a gente tá mais preocupado em jogar. Então a gente se desconecta um pouco, se prende um pouco de sustentação de roteiro, né? Vamos dizer assim. Não é o foco de um jogo. Na série já é diferente. Então os caras têm essa preocupação e, obviamente, tem algumas coisas que a gente vai reclamar, mas que não tem o porquê do reclamar, né? E que, se você for parar pra pensar, faz sentido. Essa adaptação, por exemplo, da Dina no lugar do Tommy foi algo que o pessoal estranhou e tal, mas assim, por que colocaram a Dina ali? Pra dar importância pra personagem, pra justificar o porquê que ela vai com a Ellie em busca da vingança, porque ela é útil, ela foi a personagem que viu quem matou o Joel, sabe de qual grupo eles pertencem, sabe pra onde eles estão indo, então eles fazem essa adaptação narrativa pra falar assim, essa personagem vai ser importante pra essa história, então a gente vai introduzir ela nessa adaptação. Agora, isso é você saber adaptar muito bem uma mídia para outra. Você está construindo ali uma narrativa que você está sustentando a comunicação com esse novo público, com essa nova mídia que não tá ali jogando com a personagem da Ellie em primeira pessoa. É diferente. Agora, a adaptação de história é aí que peca. Que aí, assim, a Ellie, ela, como o Ayrton falou, ela tá cega por vingança e tal. Ela passa por cima de todo mundo. Briga com a Dina, briga com o Jesse, enfim. Então, assim, ela briga ali com os personagens e o objetivo ali da história, no final, é o mesmo. Só que a forma que eles fazem que é ruim, né? Que muda ali, como a gente falou no início do episódio, a gente falou sobre a questão do tom. Eles fazem essa cena em que a Ellie acaba matando o Owen e a Mel como se fosse quase sem querer, né? E eu vejo isso como uma tentativa de humanizar mais a personagem, de não fazer com que a Ellie seja tão cruel como ela é no jogo, saca? Porque assim, a partir do momento que, nossa, foi sem querer, ela reagiu ali à tentativa do Owen e por consequência acaba pegando a bala ali na Mel e ela acaba falecendo e aí a Ellie descobre que ela tá grávida e tem todo o peso emocional ali da cena, só que de uma forma como tipo assim, ó, a Ellie é a nossa Mulher Maravilha aqui dessa segunda temporada, então a gente não vai brincar aqui com a ética da personagem, com a dualidade, com a complexidade da personagem. Vamos fazer como se ela fosse Cavaleiro Branco aqui da temporada, né? Então ela é engraçada, ela sente muito o luto por conta do Joel, ela perdeu o pai, parará, parará, parará. E assim, no final, você tá querendo fazer o quê? Deixar a Ellie mais humanizada. Só que isso também acontece no jogo de uma forma em que os diretores, né, o Neil Druckmann, não passam pano pros personagens, porque ele quer justamente explorar essa questão da complexidade dos personagens. Então, como que acontece isso no jogo? A Ellie tá atrás da vingança. O Owen e a Mel atravessam essa vingança dela. O que que ela faz? Mata os dois e dá continuidade. É óbvio que quando ela descobre que a Mel tá grávida ali no jogo, ela tem uma crise de ansiedade, ela começa a ter quase que uma parada respiratória, ela tem uma alucinação ali no meio desse caos todo ali, com o Joel, né? E aí o Tommy aparece e ela vê que é o Tommy, ela já dá uma relaxada. Mas assim, o que que isso mostra? Complexidade da personagem, a carga dramática da personagem e o quanto ela é falha. E se ela é falha, Ela é humana. exato. Então, esse é o ponto que, tipo, beleza, você tá adaptando para uma outra mídia e faz sentido as adaptações. O que você precisa mexer ali para que faça mais sentido e converse com esse novo público. Mas é aquilo, você tem um material base onde o seu objetivo é o mesmo, só que você faz de uma forma pior. E o que eu vejo muito assim é que nesse ponto em específico, eles ficaram com muito medo de passar uma visão errada da Ellie.
de ter ela como vilã. Ah, ela é uma vilã assim como o Joel foi. Só que no game, como você propriamente disse, isso acontece e ela tem esse problema de depois de descobrir, entrar em crise de ansiedade. Então, a questão é, pô, para você fazer ela ser algo mais fluido, algo mais natural, fosse esse lance realmente de ela ser uma Ellie mais como a Ellie do game. Eu entendo que, por perspectiva que a gente tem do game pra série, é muito diferente, porque no game a gente tá tendo só a perspectiva do personagem que a gente tá controlando, que no caso é a Ellie e a Abby. E na série a gente começa a abordar mais outros personagens, começa a ter a visão de outros personagens em si. Então não vai ter esse lance de toda hora mostrar que, ó, a Ellie ela tá fazendo isso daqui, mas ela ainda é uma pessoa boa, ela só tá querendo fazer o que ela veio fazer e o pessoal não tá deixando. E se não tá deixando e participou do negócio, ela tá matando mesmo. Nesse ponto que eles ficaram com medo de, tipo, fazer essa demonização da Ellie, que eles colocaram de, pô, foi sem querer, olha, aconteceu, que dó. Isso daí fica muito mal casado com todo o desenvolvimento da personagem em si, desse lance de ela ser muito brincalhona, de ela ser, em momentos sérios, ela tá sempre dando risada, tentando transformar um momento pesado em momento leve. Então isso tudo culmina na questão de ter um desenvolvimento assim que o pessoal não agrada tanto, entendeu? Fica superficial, né? Exatamente. Então fica algo assim que não dá aquela profundidade do que é a personagem. Assim como foi com a Abby, que é uma personagem que chega forte, continua forte, sai forte. Ela chega, fica meio assim, faz uma graça aqui, uma graça ali, e aí acontece com o Joe morre. Aí depois ela vai, não, vou atrás de vingança. Aí tá no meio da vingança, tá brincando, tá rindo, tá se divertindo. Aí não, eu vou voltar pra vingança. Aí acontece isso daí de, pô, ela vai, mata sem querer, fica triste, pô. Ela realmente, a visão que passa é, ela tá querendo se vingar ou ela tá ali porque o roteiro tá obrigando ela a tá ali, Porque entendeu? na obra original ela tem que se vingar, entendeu? Mas se dependesse dos caras. Entendeu? Na obra é como se ela quer estar ali, mas na série é tipo, eu tô aqui porque o roteiro tá falando pra eu estar aqui, porque eu por mim não estaria, que eu tô feliz, eu tô bem com a vida, eu não tô querendo matar as pessoas que participaram do que aconteceu com o Joel. Eu não tô aqui pra pagar o preço que é necessário pra uma vingança. Então, o que tá me colocando aqui é o roteiro. Então fica bem complicado. A impressão que dá é que eles não sabem exatamente pra onde seguir, né? Eu acho que tem muita discussão narrativa ali entre eles e isso acaba atrapalhando porque é muitas ideias se misturando numa narrativa que deveria ser uma só. Um exemplo disso é que, por exemplo, ao mesmo tempo que você tem uma Ellie Beres, no episódio em que ela caça ali a Nora, né? Você tem uma Ellie que não sabe nada do que ela tá fazendo. E aí você não entende se eles estão tentando fazer algo mais realista, ao ponto de, tipo assim, ó, ela não vai ser o Rambo que ela é no jogo, onde você sai, enfim, matando todos os personagens secundários ali possíveis, da forma mais fodástica possível, ou se eles querem sim dar um pouco de personalidade pra personagem, então eles fazem essas cenas onde ela é mais badass. Enfim, não tem muito coesão entre as escolhas narrativas de um episódio e outro, né? O episódio que ela caça a Nora, por exemplo, ela é badass quase o tempo todo, apesar de até a metade do episódio ela tá se passando por burra, né? Naquele episódio em que a Dina fala, ó, você não pode gritar, você não pode atirar, arma é o último recurso, a primeira coisa que ela faz é gritar e atirar. Então, só que no final ela se torna badass, igual é no jogo. Então, assim, qual que é a Ellie que você quer contar pro público? É a que você quer deixar mais próximo do que seria uma realidade? É a badass? Enfim, eu acho que falta coesão ali entre os episódios e aí acho que talvez a questão dos diretores é o que pesa mesmo, porque cada um quer acrescentar um tempero e aí vira uma sopa sem gosto nenhum. Só que, enfim, isso acaba preocupando porque no jogo, em algum momento, a Ellie acaba desistindo da vingança. E ali o Tommy é quem motiva ela a continuar. Só que assim, existe coesão pra fazer isso? Não, porque o Tommy, por exemplo, ele não aparece com essa sede de vingança que ele tem no jogo. Então, como que o Tommy vai ter essa fidelidade de chegar nela e cobrar a postura de e aí, você vai deixar a Abby viva? Sendo que durante o jogo a gente tá vendo uma construção de personagem de narrativa onde ele quer apaziguar, quer superar o trauma, né? Vamos dizer assim. Então, como que você vai fazer?
muito provavelmente a gente vai ter mudança. E aí essa mudança, ela vai ser positiva. Enfim, eu acho que são muitos pontos que essa segunda temporada deixa e que assim, ela termina com uma expectativa muito, muito menor do que a primeira temporada foi, né? A primeira temporada você fica, pô, cara, muito bom. Segunda temporada eu tô com a expectativa lá na lua. Vamos ver como que vai ser e tal. Essa você fica assim, cara, será que dá pra corrigir a rota? Tipo, tem certeza que esse é o caminho certo? Exato. E, cara, eu tenho teoria, e o Dias também tem teoria, de como consertar o Tommy, né? Consertar, o cara tá quebrado na série. Eu vou deixar o Dias falar dele primeiro, que a dele eu achei muito boa, e tem uns pontos muito interessantes, e de fato consegue trazer o Tommy de volta, porém você tem que fazer um malabarismo. Eu já adianto, nas duas teorias tem que fazer um malabarismo muito interessante pra você conseguir fazer isso, mas é possível. Exatamente, mas o que como eu colocaria não é nem questão de como consertar ele, mas do que eles provavelmente vão querer fazer com o Tommy. Assim como o Jonas disse, eles deixaram o Tommy muito mais pacifista, mais responsável, mais calmo. Até porque, por conta do ataque que teve, ele ficou com esse peso da responsabilidade de se manter lá e ajudar todo mundo. E assim, quando começa o episódio 3, se eu não me engano, eles estão lá fazendo a reconstrução da cidade e tudo. E o Tommy, ele tá naquela de tá ajudando o pessoal ali, colocando uma estaca e tal. Só que ele não tá tendo mais força pra fazer tal operação. E nisso vem o Jazz, que vai lá, pega a marreta no lugar dele e fala: Não, deixa comigo que eu vou resolver aqui. O que eu tinha conversado com o David um tempo atrás é que isso daí pode ser uma passada de bastão, assim, da liderança da cidade em si. Uma coisa meio simbólica, né? Isso, porque o Tommy, ele tá passando por uma transição ali, que eu entendi assim no que eu assisti. A forma do Arthur falar que ele tá passando pela crise de meia-idade. Forma educada dele. É, basicamente isso, que ele com lança-chamas lá, ele quase morre pro bicho lá, que eu esqueci o nome, infelizmente, mas enfim. É o Baiacu. Ele quase morre pro Baiacu. Aí ele fica com aquela situação de tipo, euforia no máximo ali, que ele fica perdido e até ele voltar. Aí ele volta pra rua, vê a mulher dele, vê como ficou tudo, na verdade, né? Aí eu vejo muito assim que ele tá começando a ter o peso de tipo, o meu irmão não consegui proteger, ele morreu lá, não sei na onde, não sei pra quem. Mal consegui salvar a cidade. Então, isso daí vai começando a pesar na consciência dele. Tanto que ele tá conversando com a psicóloga lá, que ela fala que as pessoas não têm salvação, né? Certas pessoas não têm salvação. E ele diz que ele tá com medo da Ellie seguir os passos do Joel, né? Só querer descontar a raiva dela em quem tiver na frente é isso. Não fazer o que ela tá fazendo por questão de justiça ou vingança. Só pra descontar a raiva que ela tá tendo de ter sido impotente. E nem precisa ter essa preocupação, né? Aí beleza. Isso daí vai acumulando, imagino eu, na cabeça do personagem. E o que pra mim pode acontecer dele ter esse pulo de tipo, eu vou atrás da Ellie, eu vou seguir com essa vingança, é o fato que a gente tinha até conversado antes, de ele perder mais alguém ali na cidade. Alguém importante. E nisso ele se sentir literalmente um fardo. Ele falar: Não, já tô perdendo muita coisa. A Ellie tá lá em Seattle. Eu tenho uma noção de onde ela possa estar. Que eu até imagino que aquele senhorzinho vai falar alguma coisa pra ele. E ele vai partir pra isso. Vou ser pelo menos útil pra Ellie. Agora eu vou conseguir ser. Vou pegar esse fardo da vingança dela. Pra ela não se perder nesse peso que é uma vingança. Eu vou pegar no lugar dela e vou. O foda é que é assim, ó. Primeiro, a passagem de bastão, né? Eu acho que, sinceramente, se eles forem por esse lado, eu acho que eles vão acabar cometendo um erro, porque vai ser um filler até demais. Nessa questão da segunda temporada, que eu até comento, né? Que tem alguns personagens que nem foram apresentados ainda e que nessa altura do que eles estão adaptando já deveriam ter sido apresentados. E aí eu entendo que eles não apareceram ainda porque ia precisar desenvolver e tudo mais, e que pela quantidade de episódios que eles colocaram nessa segunda temporada e pelos cortes de história que eles fizeram, né? Esses saltos temporais, não ia dar tempo. Tá tudo bem, mas a gente espera essa adaptação aí
na próxima temporada. Mas assim, seria um desvio de foco, de núcleo, de narrativa muito grande, porque eles não desenvolveram ainda a parte da Abby, e, enfim, do núcleo dela, que parece pelo final da temporada que é isso que eles vão desenvolver a partir do início da terceira, já que a temporada encerra ali com mostrando a base dos lobos, né, dentro de um estádio de futebol americano, se eu não me engano. Enfim, então assim, primeiro, a passagem de bastão vai passar pra quem? Porque o Jesse, que parecia ser esse líder, ele morreu, né? Ele morre ali no último episódio. O Tommen, eles já estão adaptando a parte em que ele fica machucado, e aí, enfim, ele não consegue mais dar continuidade na vingança. E ao mesmo tempo que o Ailton até falou, né? Ao mesmo tempo em que ele parece ser mais apaziguador do que tá acontecendo e que quer, enfim, superar esse trauma, ele também é o cara que é citado ali no último episódio como o sniper que tá matando todos os lobos. Então, não tem coesão entre o que eles querem apresentar do personagem e as ações que ele tá tomando, né? O Tommy, obviamente, ele é um personagem muito badass. A gente não acompanha tanto ele assim no jogo, mas as poucas cenas que ele aparece, ele é badass. Enfim, eu acho que mexer com essa questão narrativa do Tommen talvez seria perder mais ainda o foco em relação ao material original, ou de fato assumir que eles não sabem o que querem, porque se é pra passar o bastão pra alguém, ou se é pra dar uma carga dramática ainda maior pro Tommen e precisar justificar isso com a morte de algum personagem, quem que eles vão matar? Porque eu entendo que, por exemplo, o filho do Tommen, a cidade, a horda atacando Jackson, é uma forma de você dar uma responsabilidade que justifique por que o Tommen já não foi de peito aberto pra vingança, né? Porque é o que se espera. Tipo, o pessoal que não jogou o jogo, né? Versus a gente que jogou, tem essa diferença. Tipo, a gente aceita o fato do Tommy não ir de peito aberto lá durante a campanha do jogo pra essa vingança, né? Porque a gente tá jogando com a Ellie, então a gente desconecta do Tommy. A gente sabe que ele tá ali, tá envolvido na vingança, tá indo atrás, ele tá torturando os lobos, tá matando gente, mas a gente não de fato acompanha isso jogando com o personagem, né? E no jogo eu entendi esse ponto, né, de que a gente tem um foco ali na campanha focando na Ellie, focando na Abby, e que na série eles tentam mostrar que o foco não é o Tommy. Como? Dando responsabilidade pro cara. Então eu falo assim, amigão, você vai ser pai de família, tá? Então você vai ficar encostado lá em Jackson, cuidando da sua família. A Horda vai atacar a cidade e você vai se sentir na responsabilidade de reconstruir a cidade. E obviamente, tipo, se tratar de um mundo pós-pandemia, isso não é fácil, porque não tem recurso. Não tem recurso fácil, então é óbvio que demora 3 meses pra reconstruir a cidade, né? Que é um dos pontos que o pessoal fala, porra, Joel morreu, os caras esperam 9 meses pra ir atrás. Mas é porque a adaptação que eles fizeram é pra dar essa responsabilidade a mais ali ao personagem. Então, eu acho que não é uma má teoria, não. Mas talvez dê mais embasamento ainda pra quem acha que eles estão perdidos em que história eles querem contar. Cara, não tem jeito. Toda teoria vai acabar esbarrando nessa questão. Vai sempre mostrar, vai sempre parecer que nenhum diretor sabe o que quer com aquele personagem. Porque a minha ideia é, aquele velho lá que insulta a Ellie e a Dina, ele quando ele ajuda as meninas a sair e ir pra Seattle, ele fala o seguinte: nós conseguimos tais coisas. A Ellie olha pra ele e fala, nós? Ele simplesmente olha pra ela e fala, quem mandou o discurso que a gente é unido, que a gente é um grupo, que a gente é família e o escambau, foi você. Fica quietinha na sua e segue o roteiro. Então, tipo assim, parece que a Ellie ali na série, ela criou um grupinho L, hashtag vingança junto com a Ellie. Então, existe a possibilidade de ser esse cara a instigar a Ellie de forma indireta, ou talvez até diretamente pra ela voltar à vingança, mas assim, não que ele vai acompanhar ela, mas fala, mano, os caras mataram o Joel. E fazer essa mesma coisa com o Tommy, ficar comendo o juízo dele. Porque esse nós só vai existir pra mandar ela pra Seattle? Acho que não. Eu acho que se teve esse lance de nós, se ele souber que ela tá desistindo da vingança, vai ficar, mano, que parada é essa que você fala que a gente tá querendo, tudo mais, tal, entre aspas, é a nossa líder, tal, e agora tá dando pra trás. E eu acho que ele vai comer o juízo de um ou de outro. Se ele comer o juízo do Tommy, o Tommy vai comer o juízo da Ellie, e aí os dois vão lá, vão se resolver. E de forma indireta, né, o cara vai ter instigado a Ellie a voltar à vingança. E eu acho que vai ser esse cara, porque ele teve uma crescente muito interessante nessa parte.
Ele teve esse detalhe que eu falei, putz, mano, é um detalhezinho, talvez que seja especial para o futuro. Só que, novamente, você falou que o Tommy tá pra ficar com problema pra ir com a vingança, né? Junto com a Ellie. Já tá indo pra essa história. Aparentemente, a terceira temporada vai ser a história da Abby. Então não tem como a gente desenvolver tanto o outro pessoal. Porque nós tá focando em outro personagem. Então, tipo assim, como é que vão fazer essa parada? Vai cair, acho que não tem jeito. Vai sempre cair nessa situação que, tipo, o que vocês querem com esses personagens? O que vocês querem fazer com a história? Vamos assim dizer, vamos colocar mais peso. O que vocês querem fazer com a história? Porque ela era bem fechada, você colocou justificativas, mas você colocou uma justificativa onde ele tá muito apaziguador. Se fosse, tipo, mano, se eu não tivesse essa responsabilidade, eu estaria indo. Se ele tivesse brigado com a Maria, e mostrado ele brigando com a Maria, tipo, eu quero ir, mas caraca, a responsabilidade e ela colocando ele no lugar, tipo, presta atenção, tu é marido da prefeita, entendeu? Tu também é manda-chuva aqui nessa parada, tu tem que mostrar que tá aqui, a cidade tem que parecer forte, e você faz a cidade parecer forte também, porque nós estamos aqui unidos, focados na cidade. Então, tipo, não teve isso, não teve nada disso, é só simplesmente ele chegando na psicóloga, então eu não quero que ele siga o caminho do Joe. Ele indo lá pro conselho, fazendo o trabalho dele, mas, tipo assim, morno, ele tá ali, ele, ok, tal. E não tem mais nada desenvolvido. Não tem uma outra coisa além. É somente isso. Então, tipo, eu acho que vai cair. Não acho que não tem como fugir da questão. O que vocês querem fazer com a história? O que vocês querem fazer com esse personagem? Eu acho que na verdade eles devem explorar a questão dos traumas da Ellie na terceira temporada. Eu creio que isso vai ser um motor pra talvez ela desistir da vingança e depois voltar. Creio que eles vão adaptar a questão do Tommen indo lá convencer ela pra dar continuidade, né? E talvez esse arco em que acaba ali a segunda temporada, em que a Abby rende todo mundo, mata o Jesse e, enfim, vai dar porrada lá na Ellie e na Dina, seja esse balizador pro Tommy mudar de ideia e, enfim, tentar convencer a Ellie de dar continuidade na vingança. Eu acho que, fora isso, eles vão acabar talvez se complicando mais se tentarem inventar. Até porque, por exemplo, tem os personagens do Levi, que não foi apresentado, o personagem da Yara, que não foi apresentado. Então, acho que eles têm que ter muito cuidado com pra que lado a história vai, né? Esse cuidado que a gente tá vendo que tá meio difícil dele. Exato. E é aí que entra o problema, Exato. entendeu? E, obviamente, isso pode acontecer porque a gente já sabe que tem pessoas envolvidas na série que gostam de colocar ali os seus pontos e suas visões particulares sobre a obra dentro da adaptação. Mas eu acho que é comprar uma briga até mesmo muito grande com o próprio Neil Druckmann. Não sei o quanto que ele toparia fazer isso, mas, enfim, eu vejo que eles vão continuar mesclando entre essa questão de dar uma narrativa um pouco diferente para os seus personagens, mas ainda mantendo uma proximidade mais com a obra original do que propriamente com o que eles estão propondo ali nos capítulos, né? Dito isso, terceira temporada promete, tanto pro bem como pro mal, porque de fato agora a gente não tem mais um balizador. Vai ser o que foi a primeira temporada ou vai ser o que foi a segunda temporada? Isso que preocupa, porque a mesma coisa aconteceu com o caso do Dragão. A primeira temporada foi excelente, a segunda eu achei bem fraquinha. E aí a gente fica, pô, e a terceira? Como que vai ser? Eu também achei a segunda temporada de Casa do Dragão fraca. Muitas promessas, poucas cumpridas, assim, acho que em expectativa do que era pra acontecer, ou a forma que era pra acontecer, né? Eu acho que é o que tá acontecendo com The Last of Us. Você olha certas coisas e fala, vai ser interessante a parte de ser, tá, foi assim que aconteceu. E eu acho que é o ponto grande que nós podemos citar aqui quando a Ellie descobre a gravidez da Dina, né? Que é um ponto, é um marco também dentro do jogo, ao meu ver, porque é ali que você sente um peso maior crescendo na Ellie, porque ela está com uma namorada grávida ali, presente. Então pesa muito mais a situação. E no fim das contas você fica, tá, e agora? Como é que vai ser? Terceira temporada tá aí. Que como você mesmo disse, 6,5 passa de ano. Mas não quer dizer que você se esforçou. É, aquele passa, mas não convence, né? Exatamente. Eu vejo assim, tipo, o que esperar dessa terceira temporada? Por conta de toda a repercussão que tá tendo nessa segunda, eles vão querer puxar algo mais pro que foi a primeira, pra um negócio mais pé no chão na história, que seja mais parecido do que é na história do game. Eles não vão querer arriscar tanto quanto foi nessa segunda temporada. Eu tenho minhas dúvidas, mas eu quero acreditar nisso. Eu quero acreditar. Por isso que eu acho que, por exemplo, vocês falaram do personagem do Seth, né?
que é o cara do preconceito Ishi. Eu acho que eles não devem voltar nisso, ou, enfim, mudar mais ainda o que é a narrativa do Tommy, justamente pra não comprar muito esse barulho. Até porque seria uma história totalmente nova, que eu não acho que não existe a possibilidade de acontecer, porque, por exemplo, quando eles foram adaptar o arco do Frank e do Bill, né, que é algo que fica meio que subjetivo ali pra gente interpretar o que a gente acha no primeiro jogo, lá eles mudam praticamente tudo ali do que é feito no jogo, né? No primeiro jogo a gente tem esse arco ali desses dois personagens, que são dois personagens que o Joel conhece, né? Acho que o Frank, eu não lembro se o Joel chega a conhecer, mas o Bill é um cara que ele conhece e que é aquele cara que vive em outro universo, né? O cara, ele anda totalmente armado, ele monta um monte de armadilha lá na cidade dele, totalmente preparado pra fazer uma guerra sozinho contra os lobos e os Serafitas juntos. Na primeira temporada eles mudaram, fizeram um episódio diferente que é muito bom, é muito excelente, transmite a mesma essência ali dos personagens e conta uma versão paralela, né, do que é esses dois personagens, que a gente não vê uma história específica entre os dois, né? A gente só vê algumas notas, alguns textos, algumas decisões ali por parte do Franklin e que cabe a gente interpretar. Eu acho que nesse tipo de história que tem em The Last of Us, você consegue criar algumas narrativas. Agora, brincar com esses caras que são personagens centrais, aí eu acho difícil deles terem tanta vergonha na cara assim pra fazer isso. Mas não espero. Eu não fico, tipo, cravado na pedra que eles não possam fazer. Só acho que é comprar uma briga que talvez o Neil Druckmann não aceite, Craig Mazin, ou enfim, a HBO acha que talvez não vai dar certo, né? Acho que já temos uma finalização dessa série. É uma série que ela traz muitas emoções, de expectativas, frustrações e coisas boas. Não dá pra negar, tem muita coisa boa na série. Eu assisti, você vê uns desenvolvimentos, você vê uns negócios, você fala, caraca. Só que tem muita coisa que pesa, e eu acho que o que mais pesa é os negativos e não exatamente os positivos. Porque, sendo bem sincero, eu daria a minha mesada nesse exato momento. E eu dou... Mesmo assistindo até o quinto episódio, eu dou 5 mesadas e meia pra essa série. Eu não consigo dar mais do que isso. O Jonas, eu acho, ao meu ver, foi muito generoso. Eu deixei na média ali, né? Eu falei, não, Então. passa de ano, vai. Não quero ver você de novo. Vai, eu não quero você esse ano aqui, eu não quero mais você aqui. Vai, vai, É. vai. E você, Ayrton, meu caro primo digníssimo, qual a sua nota? Quantas mesadas você dá pra segunda temporada de The Last of Us? Não, considerações finais são boas para a situação. É uma série que eu gostei bastante de assistir, tanto a primeira quanto a segunda, por mais tenha tido essas questões que eu já tinha até conversado com você antes, que a fotografia, a caracterização, o ambiente é sensacional. É Isso muito daí da linda. É primeira para a muito linda. segunda se manteve. Então, a minha mesada aqui, sendo bem generoso mesmo, vai ser um 7. Muito, Caraca! sim, vai ser um 7, mas aquele 7 que de professor camarada, sabe? Ah, eu fui com a sua cara. Eu sei que você se esforçou. Você se esforçou só pelo esforço, entendeu? Mas vai ser um 7 bem amigão mesmo, entendeu? Aquele 7 pra, ó, eu tô dando esse 7 aqui, mas ano que vem eu quero ver você melhorando, viu? É um set que acho que nem o pessoal da produção aceitaria. Fala, não, você tá me elogiando É pra demais. Calma aí. incentivar, entendeu? É pra incentivar, não falar, não, é um set pra incentivar. Agora, se na próxima temporada acontecer de ser pior, aí eu vou tirar os pontos e vou. Vai ser um negócio bem difícil. Expulsa Aí eu da vou escola, descontar. Os expulsa da pontos que eu dei escola. aqui eu vou descontar no próximo, então. Caraca, eu fui o carrasco do grupo aqui. Nossa, me sinto mal agora. É, mais ou menos, né? Porque eu fui num 6,5, que aí se você quiser você pode arredondar para um 7. Você foi no 5,5, que pode arredondar para o 6. Então, assim, a gente meio que tá numa média ali entre 6 a 7, que mostra que, de fato, a série tem alguns episódios que demonstra ali um potencial, mas que não se sustenta até o final. Cara, eu vou ser generoso, vou dar 6. Que eu pensei, eu vou dar 6. Vou mudar minha mesada. Vou dar 6, vou dar mais meio ponto. Vou dar mais meio ponto. Mas não é nem por ser. Ah, eu fui o carrasco, não é nem por esse
peso. Mas eu pensei nas cenas boas que eu vi, eu vou aumentar mais meu ponto. Vou aumentar mais meu pontinho, vai. Que é que eu refleti aqui, mas tem muita cena bonita, tem muita cena boa, merece, vai, mais meio ponto. Então é isso, eu acho que a gente já pode finalizar. Vocês gostariam de dizer os arrobas de vocês? Vocês gostariam de compartilhar para as pessoas encontrar vocês nas redes sociais? Ayrton começa. O Ayrton começa? É, né? Foi aí que eu fiz a pergunta, né? Na reunião, ele falou, então... Então, nas redes societies. É Ayrton Delarne Dias, mas o Dias com Y. Que essa patente já está sendo utilizada com I. Então, troca o I por Y, tá tudo certo. Bom, no meu caso, se vocês quiserem me seguir pra ver falando mal de The Last of Us E de muitas outras coisas. e de muitas outras coisas que com certeza você deve adorar, e se você me falar qualquer obra que você gosta, eu vou ter mais prazer ainda de xingar. 11 Jonas Underline SC. Tem muita coisa ainda pra gente produzir aqui no Mesa. Obviamente não vai faltar conteúdo e obras pra gente analisar, né? Inclusive a gente citou aí bastante, por exemplo, Casa do Dragão, que pode ser um dos próximos episódios, né? Já que a gente tá falando de expectativas de The Last of Us, dá pra aproveitar o gancho aí de falar de expectativas de outras séries também. Teve Demolidor agora, enfim. Temos bastante coisas, temos muito projeto aqui pra frente no Mesa. Eu quero dizer que esse é o trio oficial para vocês. Ficamos um tempo em hiato, mas agora voltamos e voltamos diferente. Voltando com mais propostas, temos blocos onde encaixa perfeitamente essa questão de proposta, a questão de análise de coisas antigas, enfim, fica para um futuro, para vocês conhecerem depois. E agora para dizer o meu arroba é David Leite 81. O David é o famoso David, para não ter erro. E eu quero dizer para você também, finalzinho, marqueteiro, que você quer adquirir alguma coisa para você, nós temos uma parceria com a Magalu, que é o programa Influencer Magalu, e lá você consegue adquirir coisas para você, para sua casa, para o seu PC game, enfim, diversos itens, e você ainda ajuda o nosso projeto aqui, que é esse projeto que, né, tem que sustentar 3 famílias nesse exato momento, que é a do Ayrton, a minha e a do Jonas, que até esse presente momento tá lucrando 0 centavos, né, que por enquanto é quase uma ONG que nós tá fazendo aqui, que é o começo de tudo, mas vamos continuar fazendo essa produção que nós gostamos. E querendo ou não, todo mundo tem um histórico aqui de criador de conteúdo, sempre gostou. E esperamos que você também tenha gostado desse episódio. Avalie o nosso podcast, tem como você dar estrelinha aqui no podcast. E logo mais, teremos outras redes sociais para você estar seguindo.